Aos 40, algo começa a quebrar por dentro. Não é um barulho, não é um escândalo, é uma rachadura silenciosa. Você ainda levanta, trabalha, cuida de tudo, mas lá dentro, algo não encaixa mais. As certezas já não seguram o peso da alma. Os sonhos antigos parecem roupas de um outro tempo. E o que antes fazia sentido, agora só faz barulho. Dr. Hugh Lane dizia que isso não é crise. É o chamado do eu. É o momento exato em que as memórias começam a emergir. Aquelas que você herdou, absorveu, carregou em silêncio. E quando isso acontece, não é o fim. É a chance mais preciosa de recomeçar com verdade. Aos 40, o Ho'oponopono não é apenas útil, ele é urgente. Porque ou você escuta o que sua alma está dizendo agora, ou vai continuar vivendo a vida que esperavam de você, em vez de viver a vida que nasceu para ser sua. Aos 40, nem sempre algo explode por fora, mas por dentro começa uma implosão. Você percebe isso nos detalhes. Naquela vontade de ficar em silêncio, na dificuldade de manter algumas conversas, na sensação de estar em um lugar conhecido, mas estrangeiro. É como se uma parte sua, aquela que foi calada por anos, começasse a querer viver. E essa parte não aceita mais as desculpas que você deu a si mesmo por tanto tempo. É assim mesmo, todo mundo faz. Um dia eu mudo. Frases que antes serviam como armaduras, agora se tornam grilhões. Dr. Hugh Lane dizia que todo sofrimento vem da memória. Não só da sua, mas das memórias compartilhadas pela família, pela ancestralidade, pela humanidade. E aos 40, essas memórias emergem com mais força. Você pode sentir isso como um cansaço inexplicável, uma tristeza sem motivo, ou até uma doença física que a medicina não consegue explicar direito. Mas, espiritualmente, é a alma pedindo limpeza. É o Unihipili, a criança interior, cansada de carregar tantos programas inconscientes sem ajuda. Ela chora por dentro. E a maioria de nós, adultos ocupados, simplesmente não escuta. Mas o Ho'oponopono escuta. E mais do que isso, cura. Essa prática milenar não é uma técnica para pensar positivo. É um processo profundo de reconexão com o que fomos, o que somos e o que podemos ser, quando não estamos mais tentando nos proteger do próprio passado. Dr. Hugh Lane costumava dizer que a limpeza começa quando reconhecemos: eu sou 100% responsável pelas memórias que vejo no mundo. E ao limpá-las em mim, o mundo também se transforma. Isso não é culpa, é poder. E talvez seja exatamente isso que o tempo quer te entregar agora. O poder de curar o que você já não precisa mais carregar. Aos 40, esse chamado se intensifica. Não porque o relógio apressa, mas porque a alma já esperou o tempo demais. E quando ela chama, o Ho'oponopono aparece como um sussurro que diz: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. 4 frases, simples, mas capazes de abrir portas que estavam trancadas há décadas. E se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua, talvez a mais sábia, já começou a girar a chave. Aos 40 o tempo muda de forma. Ele já não corre, ele cobra. Não com violência, mas com espelhos. Espelhos que mostram tudo o que você tentou esquecer. Tudo que você abafou para caber no mundo. E que agora quer sair. É nessa fase que muitos se perguntam: foi para isso que eu vivi até aqui? Mesmo com uma carreira consolidada, uma família formada, uma vida aparentemente estruturada, algo lá dentro ainda pulsa como um vazio sagrado. Dr. Hugh Lane chamava isso de o início da limpeza real, porque enquanto estamos ocupados demais buscando aceitação, não conseguimos ouvir o que o eu divino quer revelar. Mas aos 40, a alma começa a falar mais alto que o mundo. E o que ela quer não é mais aplauso, sucesso ou perfeição. Ela quer inteireza. E a inteireza só nasce do encontro com a verdade. Por isso, tanta gente entra em crise. Não é colapso. É o ego resistindo à transformação. É a velha identidade tremendo diante daquilo que não pode mais ser negado. O que o Ho'oponopono faz nesse momento é sublime. Ele não conserta você. Ele liberta. Porque não se trata de se tornar alguém melhor, mas de se libertar de tudo o que nunca foi você.
Memórias de infância, traumas silenciosos, padrões familiares repetidos como maldições invisíveis. Tudo isso começa a se revelar quando você diz: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Não é um mantra mágico, é um portal. Cada repetição dessas palavras é como tirar o pó de uma parte esquecida da alma. Uma camada de condicionamento a menos. Um véu de ilusão que cai. Uma ferida que, finalmente, começa a cicatrizar. E o mais bonito? Você não precisa saber exatamente o que está limpando. Porque o Ho'oponopono atua além da mente racional. Ele vai direto onde a dor nasceu. No inconsciente, na linhagem, no tempo em que você ainda nem sabia seu nome, mas já carregava memórias que não eram suas. Aos 40, esse encontro se torna inevitável. E você pode resistir. Ou pode escolher atravessar. Atravessar com consciência, com coragem, com compaixão. Não apenas para você, mas por todos os que vieram antes. E por todos que ainda virão depois de você. Porque cada memória que você cura agora é um grilhão a menos na história da sua família. E um passo a mais rumo à liberdade que sua alma tanto deseja viver. Imagine uma casa construída às pressas, bonita por fora, funcional, com tudo no lugar. Mas, ao longo do tempo, pequenas rachaduras começam a surgir. No começo você ignora, mas um dia, a parede cede. Aos 40, a alma faz isso com a vida. Ela mostra as rachaduras. Não para destruir, mas para que você tenha a chance de reconstruir com consciência. Dr. Hugh Len explicava que a maioria de nós vive anos, ou décadas, tentando sustentar uma estrutura que já não tem base. A base está ferida. E o que sustenta essa dor? Memórias. Memórias que dizem: você precisa provar seu valor. Memórias que gritam: seja forte o tempo todo. Memórias que sussurram: você só será amado se não incomodar. Essas vozes não são suas. Elas foram plantadas. E você as obedeceu por amor, por medo, por sobrevivência. Mas agora, elas não servem mais. É nesse momento que o Unihipili, a criança interior no Ho'oponopono, começa a se manifestar. E ela não fala com palavras. Ela fala com sintomas, com desânimo, com insônia, com crises que parecem externas, mas nascem de dentro. Essa criança carrega o que foi esquecido, o que foi reprimido, o que foi negado para que o adulto pudesse funcionar no mundo. Mas ela não quer funcionar, ela quer ser vista. E ao ser vista, ela se cura. E ao se curar, você também se liberta. É por isso que o Ho'oponopono ensina: não brigue com o que emerge. Limpe. Limpe com amor. Sinto muito, porque houve dor. Me perdoe, porque você se afastou de si mesmo. Eu te amo, porque a sua alma merece esse abraço. Sou grato, porque agora você está disposto a voltar. Voltar para onde? Para o centro, para o self, essa parte divina que não quer mais performance, quer verdade. E a verdade muitas vezes dói, mas não fere. Ela revela. Ela mostra o que precisa ser deixado para trás. Os papéis que você interpretou, as máscaras que usou para sobreviver, os relacionamentos que manteve por hábito, não por amor. E sim, deixar isso ir exige coragem. Mas mais perigoso do que mudar é continuar preso no que já morreu. O Ho'oponopono, nesse ponto, não é mais só uma ferramenta. É uma travessia espiritual. É o sopro que apaga o fogo do sofrimento e acende a luz da consciência. E talvez, pela primeira vez, você comece a sentir o que significa habitar a própria vida, sem fugir de si. Chegar aos 40 é como ouvir, pela primeira vez, o som do silêncio dentro de si. Não o silêncio calmo, mas aquele carregado. O silêncio que vem depois de anos dizendo sim quando se queria dizer não. O silêncio que ecoa depois de tantas concessões, tantos sacrifícios, tantas tentativas de ser quem esperavam de você. Esse silêncio pesa, porque ele carrega as versões de você que foram construídas para sobreviver, mas não para viver de verdade. Aos 40, muita coisa começa a morrer. Não é um colapso visível, mas uma erosão interna. Vai desmoronando aos poucos. Os desejos fabricados, as metas sem alma, os vínculos que só sobrevivem por hábito,
os papéis que já não se sustentam. Mas o mais doloroso dessa fase não é ver essas estruturas ruírem. É perceber que você mesmo ajudou a erguê-las. Foi você quem alimentou relações que já estavam mortas. Foi você quem aceitou a falta de amor em troca de estabilidade. Foi você quem escondeu sua essência para manter a aparência. Mas agora, a alma cobra. Dr. Hugh Len dizia que tudo o que nos incomoda no mundo é apenas uma memória pedindo por cura. E aos 40, essas memórias deixam de sussurrar. Elas gritam. Gritam nos relacionamentos que já não suportam mais a falta de verdade. Gritam no corpo, com sintomas que a medicina não explica. Gritam nas madrugadas insones, quando o ego não consegue mais calar a alma. E o que o Ho'oponopono faz nesse momento é algo profundo demais para ser explicado com lógica. Ele não entrega respostas. Ele dissolve perguntas que já não servem mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Não são palavras mágicas. São chaves. Chaves que abrem portais invisíveis dentro do inconsciente. Portais que nos levam de volta ao ponto onde tudo começou a se desalinhar. O Ho'oponopono nos convida a soltar. Soltar o controle. Soltar a armadura. Soltar as justificativas. Soltar as versões antigas de nós que já não cabem na alma que está nascendo. Porque é disso que se trata essa fase. Renascimento. Mas para renascer, é preciso morrer um pouco. Morrer para os velhos medos. Morrer para as expectativas que sufocam. Morrer para o personagem que você criou para se proteger do mundo e acabou acreditando que era você. Essa morte simbólica dói, porque ela mexe na base. E quando a base treme, tudo parece prestes a ruir. Mas Dr. Hugh Len ensinava que não estamos aqui para sustentar estruturas quebradas. Estamos aqui para curar. E cura no Ho'oponopono começa quando você se responsabiliza, não pelo que te fizeram, mas pelo que você sentiu, pelo que você ainda carrega, pelo que você está disposto a limpar em você, para que o mundo ao seu redor possa se transformar. E isso exige coragem, porque o ego quer manter o conhecido. Mesmo que isso signifique continuar infeliz. A alma quer expansão. Mas expansão implica perder o chão por um tempo. Implica atravessar desertos internos sem mapa. Implica chorar o que não foi chorado. Sentir o que foi ignorado. E perdoar o que parecia imperdoável. Muitas vezes o ego confunde isso com fracasso. Mas na verdade é apenas a verdade nascendo. Essa verdade não é barulhenta. Ela não grita. Ela não exige likes nem vitórias públicas. Ela sussurra com firmeza. Você não precisa mais viver em nome dos outros. Aos 40, essa escuta se intensifica. E junto com ela, vem uma escolha sagrada. Continuar fingindo. Ou começar a se habitar. E você só consegue se habitar quando limpa. Limpa o que herdou sem questionar. Limpa o que aprendeu por medo. Limpa o que carregou por amor. Mas que já não precisa seguir com você. Dr. Hugh Len chamava isso de voltar para o zero. Um estado interno onde não há julgamento, nem expectativa. Apenas presença. Apenas a essência original. Pura. Intocada. Livre. Esse zero é o lugar onde a alma respira aliviada. Onde não há mais necessidade de fingir, de explicar, de agradar. Mas para chegar lá, é preciso atravessar a escuridão. Não a escuridão do mal, mas a escuridão das memórias que estavam escondidas. Aquelas que você trancou para continuar funcionando e que agora batem na porta pedindo libertação. E cada vez que você pratica o Ho'oponopono, você abre essa porta com amor. Você diz, sinto muito por ter te ignorado. Me perdoe por ter fingido que não doía. Eu te amo. Mesmo que você seja uma parte ferida de mim, sou grato por você ter esperado todo esse tempo para ser vista. Essa é a verdadeira maturidade espiritual. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre ter disposição para sentar com a própria dor sem fugir. É sobre ter humildade para dizer, eu não sei tudo, mas estou aqui e estou disposto a limpar. E a cada limpeza, algo novo nasce. Mais silêncio. Mais leveza, mais clareza sobre o que realmente importa. E o mais importante, mais amor próprio. Aos 40, o Ho'oponopono se torna um caminho de retorno. Não ao passado, mas ao que ficou soterrado por ele.
É um convite para reconstruir a casa por dentro, com alicerces verdadeiros, com paredes de presença, com janelas de gratidão, porque o que morre agora não é o que você é o que te impede de ser. E nesse luto simbólico, você encontra um espaço novo. Um espaço onde a alma pode finalmente sentar-se em paz e dizer: agora sim, eu estou em casa. Aos 40, uma nova paisagem se revela. Não é uma paisagem externa. É um território interno, vasto, desconhecido e por vezes assustador. É como caminhar por dentro de uma floresta que sempre existiu, mas que você nunca teve tempo ou coragem de explorar. A maioria das pessoas chega até aqui achando que vai colher certezas. Mas a alma nessa fase não está interessada em certezas. Ela quer verdade. E a verdade, quase sempre, vem vestida de silêncio. Ela não se impõe. Ela espera. Espera você cansar da performance. Espera você abrir mão da defesa. Espera você parar de correr. E quando você para, ela vem. Dr. Hugh Len dizia que a verdadeira cura não acontece quando você entende tudo. Acontece quando você se rende. Rende-se à vida como ela é, às memórias que doem, às relações que partiram, aos sonhos que não se cumpriram, porque só quem aceita o que é pode transformar o que será. E é nesse espaço de rendição que o Ho'oponopono floresce, não como uma técnica, mas como uma atitude espiritual diante da existência. Você começa a andar mais devagar, falar com mais presença, respirar com mais consciência e repetir as palavras com o coração, não com a mente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Essas frases começam a te acompanhar como orações silenciosas. Elas não precisam de altar. Elas são o altar. A cada repetição, uma camada cai. Um julgamento se dissolve. Um ressentimento se solta. Um peso antigo começa a desaparecer. E no lugar do peso, surge espaço. Espaço para sentir. Espaço para descansar. Espaço para amar de verdade, sem medo, sem pressa, sem máscaras. Aos 40, o tempo se torna sagrado. Não porque ele esteja acabando, mas porque agora você entende que ele é precioso demais para ser desperdiçado com aquilo que não nutre. Você começa a selecionar pessoas, palavras, rituais. Tudo precisa ter alma, ou não faz mais sentido. E é aqui que o Ho'oponopono ganha sua potência real, porque você não está mais limpando só por necessidade. Está limpando por honra, pela sua história, pelos seus ancestrais, pelo seu filho interior, pelo planeta. Dr. Hugh Len chamava isso de cura coletiva. Quando você limpa em você, está limpando no todo. E isso, aos 40, começa a fazer mais sentido do que qualquer diploma, cargo ou status. Você percebe que a verdadeira riqueza está na paz. E a paz não vem de fora. Ela nasce quando o barulho interior silencia, quando a memória que causava angústia é libertada, quando o ciclo que aprisionava é encerrado, quando você se senta diante da própria alma e, pela primeira vez, não tenta consertá-la. Apenas ouve, apenas ama. E nesse ouvir, nesse amar, o Ho'oponopono revela o seu milagre mais profundo, o milagre de permitir que você exista, exatamente como é, sem precisar merecer, sem precisar se justificar, sem precisar ser perfeito. Porque a alma não busca perfeição, ela busca inteireza. E inteireza só acontece quando você se reconcilia com cada parte sua, até aquelas que você tentou apagar. A raiva, o medo, a culpa, a vergonha. Tudo isso vira matéria-prima na prática da limpeza. Você não rejeita mais, você acolhe. E ao acolher, você transforma. Esse é o verdadeiro poder espiritual da meia-idade, a capacidade de integrar tudo o que você foi, sem julgamento. E então, um dia, sem que nada externo tenha mudado, você se olha no espelho e percebe: eu me habito. Essa sensação não tem preço, não tem nome, mas tem presença. Você acorda e sente que está inteiro, mesmo com as cicatrizes, mesmo com as perdas, mesmo com os sonhos que ficaram pelo caminho. Dr. Hugh Len dizia que o Ho'oponopono não limpa apenas o passado, ele limpa o que impede você de viver o presente. E viver o presente, aos 40, é um ato de coragem, porque ele exige que você pare de fugir.
Exige que você olhe para o que ficou. E principalmente, que você agradeça. Sim, agradeça. Pelos erros, pelas quedas, pelos amores que terminaram, pelas escolhas erradas, por tudo aquilo que parecia fim, mas era só recomeço disfarçado. Porque tudo, absolutamente tudo, te trouxe até aqui. Até esse ponto onde sua alma pode, enfim, descansar em si mesma. E isso é liberdade. Liberdade de viver sem performance, de amar sem dependência, de existir sem se apagar. Você começa a honrar cada passo da sua história e entende que não está atrasado, não está quebrado, não está perdido, você apenas estava amadurecendo, aprofundando, preparando-se para voltar para casa. E a casa sempre foi dentro. Aos 40, a alma volta a esse lugar com humildade, com reverência, com amor. E o Ho'oponopono se torna a trilha, a prática, o refúgio. Porque agora você sabe, não há mais nada lá fora que possa preencher o que só pode ser tocado por dentro. Você chegou até aqui. Isso já diz tudo. Talvez tenha sido a curiosidade, talvez a dor, talvez um silêncio interno que você não conseguiu mais ignorar. Mas, de alguma forma, você chegou. E isso significa que a sua alma já começou a despertar. Não importa quantos anos você tem no papel, se está nos 40, nos 50 ou nos 60. A verdadeira travessia não acontece no calendário. Ela acontece no instante exato em que você para de sobreviver e começa a querer viver com verdade. Você sentiu a rachadura, o chamado, o incômodo que ninguém vê, o desejo de algo que não se encontra do lado de fora. E agora você sabe, não era fraqueza, era a alma pedindo espaço. Aos olhos do mundo, talvez tudo pareça igual, mas por dentro, alguma coisa já se moveu. Talvez você não consiga explicar, talvez nem saiba exatamente por onde começar. Mas não se preocupe, no Ho'oponopono você não precisa entender tudo. Você só precisa limpar, com humildade, com presença, com amor. Dr. Hew Len dizia que o divino conhece o caminho. A você cabe apenas permitir. E permitir é um gesto simples, mas poderoso. É dizer, sinto muito por ter ignorado o que eu sentia. Me perdoe por ter me afastado da minha alma. Eu te amo, mesmo com todas as minhas falhas. Sou grato, porque ainda há tempo, ainda há caminho, ainda há luz. Aos 40, a vida já não precisa mais de pressa. Ela precisa de profundidade. O riso começa a vir de lugares mais sinceros. A lágrima já não é vergonha, é cura. Os vínculos mudam. Você começa a buscar menos palco e mais verdade, menos barulho e mais sentido. É aqui que o Ho'oponopono se torna o seu lar. Não um lugar externo, mas uma vibração que você carrega no peito. Um sussurro constante que diz, volte, volte para você. Volte para o que é simples, essencial, verdadeiro. Você não precisa se apressar. Não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estar disposto. Disposto a soltar o que não é mais você. Disposto a escutar o que a alma vem dizendo há tanto tempo. Porque aos 40, não se trata de correr atrás do tempo. Se trata de finalmente entendê-lo. Entender que tudo aquilo que parecia fim era na verdade um convite para o início. E esse início é agora, aqui, com você. Você não precisa de permissão para recomeçar. A vida já te deu isso. A alma já sabe. O caminho já está aberto. Basta limpar. Limpar com amor. Limpar com fé. Limpar com a consciência de que, a cada memória liberada, você dá um passo a mais para dentro da sua essência. Você se reconcilia com quem você foi, acolhe quem você é e se abre para quem você ainda pode ser. Essa é a verdadeira beleza de chegar aos 40. Não a juventude que se foi, mas a alma que, enfim, voltou para casa. E se algo dentro de você tocou essa verdade, mesmo que só um pouco, deixe que ela cresça. Deixe que ela te guie. Deixe que ela te cure. A vida não está te cobrando velocidade. Ela está te oferecendo presença. Presença para honrar seus silêncios. Presença para acolher seus lutos. Presença para fazer as pazes com o tempo. Presença para finalmente olhar no espelho e dizer: eu sou o eu. Eu vim do vácuo para a luz. E hoje eu escolho viver com alma.
Que essa jornada te leve para mais perto de si. E que o Ho'oponopono seja o seu chão, a sua bússola, a sua paz. Te amo. Sou grato por você estar aqui. Até o próximo passo da alma.